Eu hoje quero falar aqui, embora rapidamente, sobre a intervenção política e militar no Rio de Janeiro. Evidentemente é um fato que preocupa a todos, sobre o aspecto legal, constitucional, sobre o aspecto político, em que medida isso é um oportunismo eleitoral, também sobre o aspecto de direitos humanos, sobre o aspecto da presença militar num ano de eleição, nas ruas, também é algo que naturalmente nos causa preocupação. Mas eu queria também mencionar um aspecto que tem sido menos abordado, que é o aspecto internacional desse movimento que está havendo no Brasil. Porque não é um movimento só no Rio. Claro que o Rio é a face principal desse aspecto e talvez aquela que politicamente tenha consequências maiores do ponto de vista imediato e sociais também. Mas também não é só aqui, quer dizer, houve o episódio em Roraima, onde continuam as Forças Armadas, inclusive sob uma figura meio desconhecida, estado de emergência social, não está prevista de maneira específica, também na fronteira com a Venezuela. Evidentemente, ainda que não haja nenhuma invasão do território venezuelano, temos que rezar para que não haja nenhum descuido, porque isso teria consequências muito graves, evidentemente. Não estou nem falando em provocação, vamos falar descuido, né? Mas é uma coisa muito sensível, né? A fronteira, a integridade territorial. Mas mesmo também, voltando ao Rio, e nesse conjunto, a criação desse Ministério da Segurança Pública, tudo isso tem, a meu ver, dois aspectos muito importantes, que estão juntos, mas na realidade, logicamente, eles são separados, mas no caso eles estão ocorrendo em conjunto, que é, primeiro, elevar a segurança a um plano mais elevado, elevar a segurança a um plano mais alto na agenda nacional. Ninguém vai fazer pouco do problema da segurança, mas evidentemente todos sabemos também que o problema da segurança, embora possa requerer remédios imediatos, só vai ser resolvido com políticas sociais, com políticas econômicas, com pleno emprego, etc. e tal. Então, você isolar o problema da segurança já é um erro de perspectiva. Agora, além desse aspecto, que é, digamos assim, essa securitização da agenda, que é para, obviamente, dar uma bandeira eleitoral para certos grupos e tomar de outros, possivelmente, você tem um outro aspecto sério também, que é a militarização da segurança, porque não é a mesma coisa, embora elas estejam ocorrendo juntas. E, sobretudo, no Rio de Janeiro, isso está bem claro com a nomeação do interventor, um militar. Ele podia até ser um militar da reserva, o agregado, mas não, criou-se uma função militar, o que, de acordo inclusive com o Dalmo Dallari, grande professor, grande jurista, é inconstitucional. Mas além, digamos, do aspecto legal, que já em si mesmo nos assusta a todos, porque você não pode ficar furando a Constituição dessa maneira, não é? Por um motivo político imediato. Além de tudo, isso coloca as Forças Armadas numa situação que elas nunca quiseram. Eu testemunhei, eu tive muito contato com as Forças Armadas logo depois do processo da democratização, quando eu fui ministro do Exterior do governo Itamar. Naquela época não havia, pouco depois da democratização, naquela época não havia Ministério da Defesa e, por exemplo, me tocou se acompanhar um secretário de Defesa norte-americano que veio aqui. Naquela ocasião eu pude constatar como as Forças Armadas brasileiras não desejavam essa função de serem gendarmes da segurança interna, de ficarem cuidando do narcotráfico. Já naquela época eles tinham preocupação que houvesse uma contaminação das Forças Armadas. E isso, evidentemente, não é a agenda brasileira. Então, há também aí, em toda essa questão, e se você pensar que em Roraima está envolvendo também o isolamento progressivo da Venezuela, há aí uma agenda que é estranha a nós, mas que é uma agenda que é certamente a agenda da potência hegemônica para essa nova fase, digamos, da América Latina e da América do Sul, em particular, em que os governos mais progressistas foram alijados. Então, tudo isso, de uma forma ou de outra. Então, tudo isso é algo que nos preocupa muitíssimo. E, sobretudo, num ano eleitoral, num ano em que há uma candidatura progressista claramente colocada, além de outras, mas uma claramente colocada e que pode sofrer impugnações várias. E o que isso pode acontecer? O que esse papel de polícia atribuído às Forças Armadas, além das implicações em direitos humanos, além nas próprias áreas em que ela for atuar, além das implicações para as próprias Forças Armadas do ponto de vista de contato com o narcotráfico, com o crime organizado, ela gera uma insegurança no ano eleitoral em que você
pode ter manifestações, pode ter protestos, e confundir isso com quebra da ordem é muito fácil. E a responsabilidade não vai ficar com o secretário de segurança de um estado ou com a polícia, vai ficar com o general. Então nós teremos uma situação que é muito perigosa. Eu acho, aliás, que o general Vilas Boas, inicialmente, pelo menos, tinha percebido essa dificuldade e tinha sido até reticente. Mas não sei o que vai acontecer. Eu acho que nós estamos assistindo aos desdobramentos. Eu acho que, obviamente, isso é uma violência política muito grande. Basta dizer que nunca foi usada na Constituição de 88 e, segundo me consta, nem na de 45. Eu li isso num documento dos sociólogos. Então, nós estamos numa situação, Associação de Sociólogos Brasileiros, então, nós do Rio de Janeiro. Então, nós estamos numa situação em que as Forças Armadas voltam para a rua de uma maneira inadequada, através de uma intervenção federal e de uma intervenção federal num ano eleitoral. É uma combinação muito explosiva e temos que ficar muito vigilantes para que não haja consequências ainda mais graves.